Aleluia. Vamos adorar o nome do Senhor, amém? Ele é o nosso convidado de honra, ele já está nesse lugar, amém? Você já veio para cá com o seu coração queimando na presença do Senhor? Já veio querendo ouvir mais da sua voz, aprender mais desse Deus tão maravilhoso? É para isso que nós estamos aqui reunidos, juntos, para adorarmos, para celebrarmos o nome do Senhor Jesus, amém? E eu queria convidar você nessa hora, aí mesmo assentado no seu lugar, mas está com o seu coração totalmente rendido, dedicado ao Senhor, ao Deus que é santo, ao Deus que é maravilhoso,
a esse Deus que nós nunca vamos nos cansar de adorar, amém? De agora até a eternidade, nós vamos declarar todos os dias da nossa vida que Ele é santo, 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 amém? Que Ele é digno, 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 que a Ele pertence toda a honra, toda a glória e toda a adoração. E um dia, diante desse nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! E nós vamos declarar isso em canção, em oração, em adoração ao Senhor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Neste lugar, na sua casa, no seu trabalho, aonde você respirar, louve, adore o nome do Senhor, amém? Aleluia! Nós vamos declarar com a nossa voz o quanto o Senhor tem sido maravilhoso na nossa vida, o quanto Tu és santo, o quanto Tu és digno, o quanto Tu és maravilhoso. Eu gostaria de convidar você, se você pudesse, colocar em pé e levantar as suas mãos junto com a gente, levantar a sua voz e declarar: toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em
Continue adorando ao Senhor, ao santo nome do Senhor. Todo ser que vive, todo ser que respira, diz a palavra, louve o nome do Senhor. De agora, Senhor, até aquele grande dia, nós vamos continuar adorando o Teu nome santo, o Teu nome lindo, o Teu nome maravilhoso, Pai, e por toda a eternidade. Nós vamos declarar isso diante do Senhor, diante da Tua beleza, diante da Tua santidade. Vamos declarar quão lindo é o Teu nome, Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Aleluia. Que bom. Antes de você se assentar, eu gostaria que você cumprimentasse o pessoal que está perto de você, dizendo: seja bem-vindo hoje, essa noite, nesse lugar. Seja bem-vindo aqui. Obrigado, coral, pela presença de vocês, de estarem conosco aqui. Deus abençoe. E assim que você cumprimentar o maior número de pessoas possível, você pode se assentar, por favor. E você que nos assiste pela internet também, seja bem-vindo. É uma enorme alegria ter você conosco nessa celebração. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, é um enorme prazer ter vocês aqui conosco. Hoje, você que está nos visitando pela primeira vez, não vá embora sem receber um presente especial. Você que está nos visitando hoje pela primeira vez, não esqueça de pegar o seu presente na saída da nossa celebração. À direita, você vai encontrar nossa equipe do Espaço Integração. Diga lá: hoje é minha primeira vez. O pessoal vai dar um abraço forte em você, dizendo boas-vindas, e vai entregar um presente que a gente preparou. Pessoal, estou com o Renato aqui. O Renato, ele é o ministro de música da igreja, e esse coral bonito que cantou aqui, é o coral que ensaia todas as segundas-feiras, às 18h30. Então, se você tem o desejo de participar do coral, é só conversar com o Renato, procurá-lo aqui no final do culto, falar: Renato, eu gostaria de participar do coral. Entendeu? Você vai conversar, ele vai mostrar para você os critérios, como que funciona o nosso coral, o dia do ensaio. Mas todas as segundas, às 18h30, o pessoal está aqui. E eu queria convocar principalmente as vozes masculinas, né, Renato? Está faltando voz masculina para nós. Então, nos ajude aí. Os meninos têm feito um esforço abençoado para poder atender a demanda de mulheres e homens. Mas se você aí quiser participar do coral, venha conversar com o Renato. E o Renato, no final da celebração, estará lá também com CDs dele. Se você puder contribuir, levando um CD hoje para casa, abençoando a vida e o ministério do nosso irmão, adquira o seu CD, converse com ele ali, leve, e com certeza você estará sendo abençoado. Dá de presente para alguém e abençoará o Renato também. Beleza, Renato? Obrigado, tá? Queridos, deixa eu passar alguns avisos para vocês. Primeiro, a Assembleia da Igreja. Passa para mim, Gabriel, por favor. Assembleia da Igreja para ouvir o relatório financeiro do ano de 2017. Você que não está acostumado com a nossa igreja, nós todos os anos, no mês de fevereiro, nós fazemos a prestação de contas de tudo aquilo que a nossa igreja recebeu e de tudo aquilo que ela também gastou. Então nós apresentamos os detalhes, os ministérios, os recursos, tudo para onde foi. Se você se interessar em participar e conhecer isso, vai ser legal, porque você vai ver a transparência com que essa igreja trabalha com as finanças, e você vai ficar ainda mais confiante de poder entregar a sua oferta, a sua contribuição para o reino do Senhor. E você que é membro da igreja, você não tem escolha, você tem que participar. Porque quando você foi se tornar membro da igreja, nós falamos que você teria que cumprir o compromisso e a obrigação de membro, que é ouvir o relatório financeiro da igreja, votar pelos presbíteros e diáconos, escolher oficiais e participar da Assembleia da Igreja. Então, domingo às 9 da manhã, dia 18, não tem escolha. Você, membro da igreja, está convocado a participar, porque eu tenho certeza que você está interessado em saber como que a sua igreja, como a administração dessa comunidade, tem administrado, tem lidado com os recursos financeiros que Deus tem nos proporcionado, tá bom? Então, dia 18, às 9 da manhã, em ponto, nós começamos e esperamos vocês aqui para participar conosco. Próximo aviso, Gabriel. Você está aí convidando alguém para a série Recomeçar? Essa última terça foi muito gostoso. A gente teve aí um início assim que foi
maravilhoso. Eu pude ver no pessoal a expectativa e a ansiedade de receber algo de Deus aqui nesse lugar. Então, quando esse clima, esse ambiente está criado, é muito mais fácil a gente ver a operação do Espírito Santo, renovando corações, falando com pessoas. E essa agora, terça-feira que vem, nós estaremos na segunda parte dessa série de mensagens Recomeço. Nós falamos sobre Davi na última terça, que Davi, porém, renovou-se no Senhor, fortaleceu-se no Senhor, então não tem nada perdido, toda hora é tempo de recomeçar. E nessa terça nós vamos falar do Deus de segundas oportunidades. Qual é o Deus que nós servimos? Será que é um Deus que só nos dá uma chance e depois nunca mais nos atende? Terça-feira, se você conhece alguém que precisa de uma segunda oportunidade, que tem lidado com o erro crasso, cruel do passado, que tem pesado sobre sua mente, sobre seus ombros, terça-feira é o dia para você convidar essa pessoa. Nós vamos falar sobre as segundas oportunidades, segundas chances de Deus, tá bom? Próximo aviso, manhã de oração todas as quartas, das 6h30 às 7 horas, encerrando com o café da manhã. Próximo domingo pela manhã, às 9 horas, nós estaremos fazendo a nossa última ministração sobre Defenda a Sua Fé, tá bom? Domingo de manhã. Hoje foi legal que nós tivemos a presença de um missionário dos Estados Unidos que está indo para Angola, é um filho dessa casa, o Eduardo, ele é filho da irmã Maria, do Dr. Newton, que estão aqui conosco hoje, visitando a nossa comunidade, e ele falou um pouquinho do seu trabalho. Infelizmente não pôde estar conosco hoje, mas numa próxima oportunidade, vocês vão ter a condição de conhecer que trabalho maravilhoso que ele está empreendendo agora a partir de março. Então ele falou um pouquinho sobre Angola, sobre o mundo islâmico, e nós falamos sobre as verdades a respeito do islamismo, para a gente saber o que é isso, né? Semana que vem é a última, Defenda a Sua Fé, e eu quero convidar você a participar conosco às 9 horas da manhã. Próximo, inauguração do Espaço Kids hoje, está lá no nosso salão social, já está funcionando, tá bom? Infelizmente o sol ainda está violento, entrando naquele ambiente, diminuindo a visibilidade do Data Show, mas isso vai ser corrigido daqui a pouco com a mudança do horário de verão, que já está chegando também, tá? Então, ali no nosso espaço, a partir de agora, você, mamãe, você pode usar aquele espaço, você vai ouvir o louvor, a pregação, tudo no telão, som imediatamente, ao vivo, o que está acontecendo aqui acontece lá no mesmo tempo, e você vai ter lá um espaço para sua criança, para o seu filhinho poder ficar à vontade. Como que funciona esse Espaço Kids? Eu sei que vai ter crianças que vão querer ficar lá no dia de ceia. Só que é o seguinte, esse espaço só é para criança que for acompanhado do pai e da mãe. Não podemos, porque nós não temos monitores lá. Esse espaço é para o papai e para a mamãe, com seus filhos de 0 a 3 anos. Ah, meu filho tem 5, posso ir? Desde que esteja acompanhado, pode ir. Só não podemos permitir crianças sem a presença do pai lá, tá bom? Então, a partir de agora, se você quiser pegar o seu filho, sua filha e usar o nosso Espaço Kids, está lá posicionado, está lá as cadeiras posicionadas, você usa, mas as crianças só poderão estar lá acompanhado dos seus responsáveis, ok? Próximo aviso. Em obras, série que começa, ou melhor, série não, o Celebra Kids que começa e vai acontecer no dia 18, né, domingo, fora esse agora que vem no outro, vai ser uma festa aqui, porque hoje nós também estamos começando uma nova série de mensagens, daqui a pouco você vai descobrir qual é, e vai ser legal, porque nós vamos casar essas duas coisas, para a gente poder aprender o que Deus está fazendo em nós, entre nós e através de nós. Então, criançada, marca na agenda, papai e mamãe, criança não vem sozinho na igreja, dia 18 de fevereiro às 19h30. São esses avisos? Tem mais? Ah, tá. Não esqueça, hoje é a última oportunidade. Se a gente não conseguir atingir o número de pessoas para a reunião, a gente não pode começar esse projeto de educação teológica na nossa igreja. Se você se interessa em fazer teologia à distância, mas na verdade serão 2 dias por semana de ensino presencial, então é semipresencial, num preço bem acessível, numa condição muito legal. Você pode fazer 1 ano e recebe certificado, 2 anos e recebe certificado, 3 anos e completa o curso. Então dá o seu nome na secretaria, a gente vai fazer uma reunião essa próxima semana e definir se a gente vai ter condições de começar na nossa igreja uma extensão do ISBEL, né? Uma faculdade de teologia na nossa igreja. A pessoa que legal que seria isso? Então, se você tem interesse, o preço vai ser bem acessível, isso eu posso te garantir, e você pode participar conosco, tá bom? Dá um nome na secretaria. A Escola Machado de Assis. Irmãos, hoje eu gostaria de apresentar as fotos do encerramento, mas infelizmente não deu quórum. A gente não conseguiu terminar pela quantidade de pessoas que nós não conseguimos atingir. Então, ficou prorrogado para mais um final de semana. Eu gostaria que você pudesse nos ajudar, é a semana que vem. Sábado e domingo a gente quer encerrar e eu contaria com a sua presença. Eu queria fazer um apelo especial para você. Eu estou com um problema, porque nesse lugar, nessa escola, tem algumas coisas que só profissional consegue mexer. Infelizmente, se for a gente, né, como a gente fala, meia colher, né, orelha seca, se a gente for lá fazer, a gente vai estragar o trabalho.
Então, assim, eu preciso de profissionais lá para fazer esse trabalho. Se você não pode se voluntariar, se você não é profissional da área, mas se você gostaria de investir financeiramente, eu precisava de pelo menos 5 diárias, né, para a gente poder fazer com que um pintor estivesse lá durante essa semana. Se você sentir no coração o desejo de contribuir financeiramente para essas 5 diárias, a gente precisa, irmãos. Procure o Marquinhos, ele vai levantar esse recurso com você e vai colocar uma pessoa para trabalhar e terminar para nós aqueles detalhes que só profissional consegue fazer, que infelizmente a gente não está conseguindo atender por causa da qualidade da tinta, é de uma tinta diferente, e meia colher não vai dar certo não, meio pincel, né? Meio pincel não vai dar conta. Então, por favor, ajude a gente aí. E a coreografia está voltando, dia 19 as crianças voltam, né? Vai ser na segunda-feira às 17h30, certo? E até às 19h20. Então será um tempo maior de ensaio nas segundas-feiras às 17h30. Não esqueça disso. E as adolescentes e jovens será no sábado às 13h30. E começa agora no dia 10 de fevereiro, tá bom? Então, atenção. Você quer participar do Ministério de Coreografia? Mamãe, você quer colocar a sua filhinha nesse ministério, seu filho? Então, conversa com a secretaria, deixa o seu nome. E os adolescentes e jovens a mesma coisa, que a gente vai entrar em contato com você para seu filho, sua filha, você poder participar com a gente. São esses? Acabou? Pessoal, está chegando o carnaval e aquele período tenso. Oh, Jesus amado. A gente fica naquela luta de televisão, a gente não sabe o que faz com elas, a gente joga fora, a gente desliga, a gente não sabe se a gente sai na rua, mas tem muita gente também embriagado, curtindo, fazendo umas besteiras aí, e fica aquela situação. Então a gente quer promover alguma coisa para os nossos jovens e adolescentes, tá bom? Sexta-feira, às 20 horas aqui, nós vamos ter um encontrão com a igreja de 1º de maio, com os adolescentes e os jovens da nossa igreja. Então, sexta-feira, 20 horas, tem trabalho, tem atividade para os jovens e adolescentes aqui nesse lugar. Uma festa que a gente vai fazer sexta-feira às 20 horas. E no sábado, às 20 horas, nós vamos para 1º de maio fazer uma festa lá. Então, se você se interessar em participar, adolescente e jovem, dá o seu nome para o Gabriel e para o Tanner. Quem sabe a gente pode ir até com 2 ônibus para lá, mas aí você tem que dar seu nome, tá bom? Por favor, dê o seu nome para o Tanner e para o Gabriel. O Gabriel é dos jovens aqui. Fica em pé, Gabriel, fazendo um favor. Tanner, fica em pé. Pode dar o nome para eles lá, hoje, tá bom? Não é durante a semana, é hoje, para a gente já poder saber o que vai precisar. Obrigado, meninos. Sexta, 20 horas, sábado, 20 horas e domingo às 19h30 na nossa celebração aqui. É o nosso final de semana prolongado de carnaval na nossa comunidade. Beleza? Quarta-feira tem célula de adolescente normal, um tema novo, começa gratidão. Os adolescentes estão convidados a participar. Vamos se colocar em pé, irmãos? Vamos adorar o Senhor através das nossas contribuições. E você pode vir à frente e devolver aquilo que está no seu coração. A gente quer agradecer a sua generosidade, a sua fidelidade. Então faça isso todo mês. Uma vez por mês, faça um desafio com o seu coração. Eu quero contribuir na obra do Senhor. E enquanto cantamos essa canção, você vem aqui à frente devolver o seu dízimo e a sua oferta. Quero viver minha vida em ti. Tu és santo, poderoso, tu és digno, de todo louvor, seguirei teus caminhos,
ressuscitou, venceu na cruz, trouxe salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias. Vamos declarar mais uma vez: Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, todo poder, Ele é poderoso, Senhor das leis. Deus Emanuel, o grande eu sou, príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, trouxe salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias. Tu és tudo pra mim, Tu és meu Deus de paz. Quero viver minha vida em Ti. Tu és meu Deus de paz. Quero viver minha vida em Ti. Tu és meu Deus de paz. Quero viver minha vida em Ti. Dono do mundo, dono do meu coração, és soberano, o domínio está em tuas mãos. Não há nada que eu possa fazer sem tua presença. És a minha força, o meu refúgio libertador. Grandioso, vencedor, em Teu nome há poder. Glorioso, majestoso, minha vida eu te dou. Dono do mundo, dono do meu coração, é soberano, o domínio está em tuas mãos. Não há nada que eu possa
meu refúgio libertador. Grandioso, vencedor, e em teu nome há poder. Tu és glorioso, glorioso, majestoso, minha vida eu te dou. Grandioso, vencedor, e em teu nome há poder. Glorioso, majestoso, minha vida eu te dou. Te entregamos, Senhor, toda adoração. Só tu és grandioso, só tu és poderoso. Queremos declarar isso ao Senhor nessa noite, que não há outro Deus como tu. Não, não. Quero convidar a igreja a declarar bem forte esse refrão, adorando aquele que é digno de toda a honra. Grandioso, em teu nome, somente o teu nome, glorioso, entregamos sim minha vida eu. Declare mais uma vez. Grandioso, vencedor, e em teu nome há glorioso, minha vida eu te dou. Majestoso, minha vida eu te dou. Aleluia. Nós declaramos que entregamos nossa vida ao Senhor. E essa é uma declaração muito forte, porque tudo que temos e tudo que somos pertence a Ele. Tudo está nas mãos dEle. Ele é o Deus grande, Ele é o Deus poderoso, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Ele é capaz de restaurar a nossa vida. Ele que é capaz de nos curar. A Ele pertence toda a honra e toda a glória. Então nós entregamos, Senhor. Nós depositamos no Senhor toda a nossa confiança. Nós sabemos, ó Pai, que nós estamos num caminho, Senhor, até que o Senhor volte, venha nos buscar, Senhor. E nesse processo, Senhor, nós queremos ser tratados por Ti, porque Tu és o Deus, o dono do mundo, o dono de todas as coisas, o Deus Criador, o Deus que tudo pode. E nós queremos continuar, Senhor, prosseguindo nesse alvo, nesse caminho, Senhor, tendo a certeza, tendo a segurança, Pai, de que o Senhor está conosco.
depositamos em Ti, Senhor, toda a nossa vida. Não é só uma canção, Pai, é uma declaração de fé, Pai, de alguém que quer ser restaurado, reconstruído pelo Senhor dia a dia, Senhor. Nós entregamos o nosso coração, a nossa vida, Pai, tudo em Tuas mãos, Senhor. Estavas desde o princípio, eterno Tu és, Senhor. Ele nos formou, criaste do nada a terra, me rendo a Ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em Teus ombros, me rendo a Ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Na salvação caminho, Teu Espírito vive em mim. Declaro as Tuas promessas, me rendo a Ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Você pode dizer isso ao Senhor? Que posso dizer? O que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Eu não sei o que você não entregou ainda no altar do Senhor para ser queimado. Eu não sei o que precisa mudar na sua vida. Eu sei o que precisa mudar na minha. Eu sei o que precisa ser reconstruído em mim. Eu não sei o que você veio colocar aqui hoje diante do Senhor. Mas nessa hora, o Senhor está dizendo: coloque tudo, tudo nas minhas mãos. Coloque tudo diante de mim, para que eu possa reconstruir a sua vida, para que eu possa fazer algo novo em você. Liberte-se de você mesmo. Jogue tudo que você tem no chão e deixe o Senhor fazer aquilo que Ele precisa fazer na sua vida. Não tenha medo, não tenha medo, mas seja ousado nessa hora. Eu não sei qual é o teu pecado, eu não sei qual é a tua vida, meu irmão. Eu sei o que eu preciso mudar, mas nessa hora eu estou lançando tudo aos pés do Senhor. E como essa canção diz, o que posso fazer se não entregar ao Senhor tudo, 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 para que Ele possa mudar a minha vida, para que Ele possa mudar a minha história, para que ao sair daqui eu comece um tempo novo na minha vida. Você pode fazer isso por você mesmo agora. Você pode fazer isso por você agora. Em nome de Jesus, não recue, mas lance-se ao Senhor. Coloque tudo nos pés do Senhor e deixa Ele tomar conta da sua vida. Deixa Ele mudar a sua história.
nessa hora. Aleluia. Levante suas mãos, se lance ao Senhor e diga: estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rende, tudo que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rende, tudo que sou é teu. Estarei com as mãos levantadas pra ti. O Senhor está de braços abertos, esperando você se lançar a Ele. Meu ser a ti, ó Senhor, se rende, tudo que sou és teu. Se você entregou isso a Ele, levante as suas mãos e diga: Senhor, eu entreguei tudo, Pai. Eu entreguei tudo a Ti, Senhor. Meu coração está totalmente livre para o Senhor falar comigo agora, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Para que o Senhor use a vida do pastor, ó Deus, para trazer a Tua voz, Senhor, através da vida dele. O céu, Senhor, ligado na terra nessa hora, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, vem ministrando nos corações, Senhor. Que não haja medo, que ninguém recue, Pai, mas que todos se lance aos seus pés. Que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Amém, Senhor, nós entregamos a Ti e consagramos ao Senhor a nossa vida e pedimos que o Senhor receba tudo aquilo que entramos carregando no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Você pode se assentar. Obrigado, equipe de adoração. Apaga a luz para mim, por favor. E nada melhor do que a gente estar vestido a caráter, não é verdade? Porque acredito que essa talvez seja a melhor imagem que descreva o nosso estado diante de Deus.
Quando você me vê vestido assim, você fala, o que está acontecendo? O pastor ficou maluco. Mas esse é um estado que nós nos encontramos em todo o tempo. E nós vamos aprender durante essa série de mensagens, e hoje eu gostaria apenas de gravar na sua memória o nosso estado como igreja, o nosso estado como pessoas, o nosso estado como gente, gravar que todos nós estamos em obras. Todos nós estamos vivendo um trabalhar de Deus na nossa vida. Deus está trabalhando nas nossas vidas. Se a gente pudesse hoje carregar uma plaquinha sobre os nossos pescoços ou no nosso peito, estaria escrito assim, em obras, cuidado, homens trabalhando, mas na verdade, Deus trabalhando. Deus está trabalhando no nosso caráter, Deus está trabalhando nas nossas emoções, Deus está trabalhando nas nossas circunstâncias, Deus está trabalhando nos nossos relacionamentos, está trabalhando em nós como igreja. Por isso, nada melhor do que a gente começar essa nova série de mensagens, que vai nos acompanhar durante 3 domingos. Hoje, domingo que vem, e o do Celebra Kids, que vai ter por tema em obras. Deus trabalhando em nós, Deus trabalhando entre nós e Deus trabalhando através de nós. São 3 elementos onde Deus está trabalhando e a gente vai ver isso através das Escrituras. Deus trabalhando em nós, Deus trabalhando entre nós como igreja e Deus trabalhando através de nós como povo de Deus. E hoje nós vamos falar sobre essa série que tem por tema Deus está trabalhando em nós. Que tipo de trabalho é esse? Bom, há um tempo atrás eu fui ministrar numa comunidade e depois das ministrações eles costumam levar a gente para um jantar, costumam levar a gente para um tempo assim, juntos, né? Eu estava sentado na mesa e não pude deixar de perceber uma palavra que inquietou muito meu coração. 2 pessoas estavam conversando nessa mesa e elas diziam assim uma para a outra, eu não sei o que o fulano estava fazendo na igreja. Aí a pessoa do lado de lá disse, é verdade, né? Nada a ver o fulano na igreja. E eu passei aquele final de semana com meu coração apertado diante dessa frase, onde a pessoa se colocava nessa condição dizendo, eu não sei o que o fulano foi fazer na igreja. E a outra, assentindo e consentindo, dizia, pois é, nada a ver essa pessoa participando da igreja. Que critérios são esses para a gente usar, para que alguma pessoa possa estar na igreja ou não estar na igreja? Não é o nosso papel descobrir quem é trigo e quem é joio. Jesus disse para os discípulos que o trigo e o joio cresceriam juntos, e a gente não teria o papel de identificar quem é. Mas quem de nós não tem essa tentação tão miserável, de a todo tempo apontar e dizer, aquele é trigo, aquele é joio, eu não acredito que ele veio na igreja, nada a ver estar na igreja, não é possível que essa pessoa frequente uma igreja, não é possível que ele seja batizado. Então, nessa cultura de julgamento, nessa cultura de condenações, eu queria saber de fato quais são os critérios que nós usamos para que as pessoas sejam julgadas como próprias para estarem no nosso meio ou impróprias para estarem no nosso meio. Porque é bem provável que você, ao entrar nessa igreja, tenha olhado para os lugares onde você sentaria e disse para você mesmo, é impróprio sentar perto daquela pessoa, ou é impróprio estar perto do fulano de tal, ou aquele fulano está na igreja, não acreditava que isso pudesse acontecer. Quais são, de fato, os critérios para que a gente possa dizer quem pode estar aqui e quem não pode? Quem é de Deus e quem não é de Deus? Quem está vivendo uma vida cristã verdadeira e quem não está vivendo com uma vida cristã verdadeira? Como a gente pode definir isso? Bom, eu acho que da melhor forma que a gente pode definir é fazendo um critério de seleção. Isso é muito simples, pessoal. Quem trabalha com soja, quem trabalha na seleção de grãos, sabe, você pega aqueles que são os piores e descarta, para que virem ração, e selecione os melhores para a exportação. E hoje nós vamos fazer isso aqui. Vamos fazer um critério de seleção, a gente vai pegar os piores e vamos colocar a descarte, fechar as portas da igreja e falar, você não é bem-vindo aqui. E vamos pegar os melhores e colocá-los numa condição mais nobre, mais destacada dentro da nossa própria comunidade. Então, eu vou começar um por um pedindo para que você se retire da nossa comunidade hoje, tá bom? Um por um. Eu queria pedir que os pedófilos pudessem sair daqui agora, porque vocês não são bem-vindos aqui. Eu queria pedir também que os assassinos, também pode sair daqui agora, também não são bem-vindos, porque está naquele outro critério. Eu queria pedir que os estupradores também são gente da pior estirpe, podem sair, alguma coisa assim. Eu queria pedir para que saísse do nosso meio também corruptos, gente que se corrompe, gente que é corruptor, também pode sair nesse momento, Tem gente olhando e falando assim, meu Deus, eu não vou nem no banheiro agora, porque vai que alguém pensa que sou eu, tá bom? Tem gente assim, muito apertado, aguenta aí então. Espera aí que nós vamos chegar lá.
Eu queria pedir também para que se retirasse desse lugar aqui, gente sonegadora. Eu queria pedir que do nosso meio também não ficasse nenhum mentiroso. Você que mente, você que fala que não está, você fala que não recebeu, você fala que o seu cheque não estava pronto para pagar a pessoa. Mentiroso também não é bem-vindo aqui. Pode sair agora, por favor. Nós estamos fazendo um critério de seleção, pessoal. Isso. Invejoso. Não, isso é brincadeira, viu, meu irmão? É brincadeira, tá? Fica tranquilo. Pode ficar, né? Sempre bem-vindo no nosso meio. Pedir para... Entendeu errado, gente. É uma brincadeira só. Pedir para que invejosos se retirem do nosso meio. Pedir para que mal pagadores se retirem do nosso meio. Pedir para que gente ciumenta tire do nosso meio. Gente rebelde retire do nosso meio. Quem vai ficar aqui, gente? Desculpa, mas eu vou fazer como irmão. Eu também estou indo embora, tá? Porque não tem condições de ninguém ficar nesse lugar, a não ser pela graça de Deus. Eu não posso selecionar ninguém. Eu não posso dizer quem é digno ou quem não é digno de estar aqui. Eu não posso dizer quem é próprio de estar aqui ou não estar. Essa dinâmica é só para você se constranger e dizer: rapaz, se fosse assim eu deveria sair. Quem é que não tem inveja do outro? Quem é que não tem pensamentos negativos? Quem é que não tem pensamentos? Quem é que não sofre com vícios? Quem é que não sofre com tentações? Quem é que não sofre em erros? Quem é que não cai no jogo? Quem é que não sofre com bebidas? E a gente fica com uma porta escancarada da igreja dizendo: sejam todos bem-vindos, mas quando entram aqui a gente começa com julgamento. A gente começa dizendo: você não pode, você não deve, você não consegue. E a nossa reação é de dizer que algumas pessoas são melhores que outras. Mas a verdade é que se fôssemos fazer um critério, nós não teríamos pastor para pregar, nós não teríamos equipe para tocar, nós não teríamos coral para cantar, nós não teríamos gente para transmitir o culto pela internet, nós não teríamos recepção. Se a gente dissesse que ninguém poderia estar no nosso meio, nós não teríamos ninguém. Sabe por quê? A nossa condição total e completa é de pecador. Você não deve sair daqui essa noite, porque esse é o seu lugar. A igreja é um hospital, a igreja é um lugar de tratamento, e não é o nosso dever ficar dizendo quem pode e quem não pode, quem está mais são, quem está mais doente, quem está mais vivo, quem está mais morto. Esse não é o nosso papel. Nosso papel é acolher da pessoa mais triste a pessoa mais alegre, é acolher da pessoa mais forte a pessoa mais fraca, é acolher da pessoa mais suja da pessoa mais limpa. Todos nós devemos acolher e está disposto a fazer isso o tempo todo, em toda e qualquer situação. Por isso eu queria convidar você essa noite a pensar sobre isso, sobre uma frase que eu tenho para te dizer: alma não tem cheiro, porque se tivesse, ninguém suportaria ficar um perto do outro. E o nosso papel de pré-julgamento, o nosso papel de condenação, isso me volta àquela frase que eu ouvi na mesa de uma pessoa dizendo: nada a ver fulano na igreja. Que é o nosso papel dizer isso? Se a nossa alma é tão suja, é tão fétida, se a nossa alma é tão grotesca por dentro, porque quando você olha no espelho, você sabe quem você é, você sabe os pensamentos que te acometeram quando você foi fazer uma simples academia, você sabe os pensamentos que vieram na sua mente quando você pegou aquele pagamento nas suas mãos, você sabe o que você vive no seu interior. A alma não tem cheiro, porque se tivesse, aqui seria um fedor tão grande que a gente não conseguiria sentar um do lado do outro. Por isso, você é bem-vindo, você é bem-vinda nessa comunidade. Nós somos um grande hospital, nós aqui temos pessoas com grandes e imensas dificuldades. Tem gente que está lidando com a dificuldade da identidade sexual, lutando com o homossexualismo e o lesbianismo. É bem-vindo para estar no nosso meio. Tem gente que tem no seu currículo homicídio, latrocínio. Tem gente que tem no seu currículo vício, tráfico. É bem-vindo no nosso meio. É bem-vindo para estar aqui. Tem gente que é mentiroso de mão cheia, mente no trabalho, mente em casa, mente para a esposa. Você é bem-vindo aqui. Adúltero, também você é bem-vindo. Não é o seu lugar lá fora, o seu lugar é aqui conosco. Não é o nosso papel dizer o que você está fazendo e te julgar. Você é bem-vindo aqui, invejoso, que fica olhando para as pessoas, amaldiçoando que elas ganharam. Você também é bem-vindo nesse lugar. Você é bem-vindo nesse lugar, você que é rebelde, você que desonra os seus pais, você que não obedece à sua mãe. Você é bem-vindo nesse lugar. Você que está entregue a vícios, se entregando a bebidas, você que passa a noite em pornografia, você é bem-vindo nesse lugar. Como é que você se sentiu ao pisar nessa porta para dentro? A sensação de julgamento, a sensação de indignidade,
a sensação de que eu não mereço estar aqui. Bem-vindo! Todos nós nos sentimos dessa maneira diante de Deus. Isaías capítulo 64, versículo 4. Porque as nossas obras de justiça diante do Senhor são como trapos de imundícia. Imundície. Imagine os trapos de imundície. O que é? A palavra hebraica significa absorvente feminino. Mas, irmãos, não é always e nem é o outro lá, o sempre livre, tá bom? Porque ali você tem com gel, com abas, sem abas, essas coisas, né? Mas naquela época eram panos que as mulheres usavam, e elas iam trocando o pano menstrual. À medida que ia cortando o ciclo menstrual, elas iam diminuindo os panos que elas usavam. Deus olha para o povo e diz assim: as obras de justiça de vocês são diante dos meus narizes, das minhas narinas. Trapos de imundícia, panos menstruais. Agora vamos lá, vamos fazer essa dinâmica agora de novo. Eu falei para sair daqui pessoas que estavam nessa condição, e se fosse verdade eu teria que sair daqui desse púlpito. Agora eu vou fazer uma outra dinâmica, e talvez você sinta vontade de ficar em pé quando eu falar isso. Fiquem em pé, não precisa ficar em pé, é só uma brincadeira. Fiquem em pé aqueles que hoje, essa semana, fizeram uma boa ação. Fiquem em pé aquele que conseguiu liberar perdão para uma pessoa que ela vinha carregando em sua alma. Fiquem em pé aqueles que foram generosos na sua oferta na igreja. Fiquem em pé aquele que ajudou uma pessoa que estava abandonada. Fiquem em pé aquele que acolheu uma pessoa que estava desprezada. Fiquem em pé aquele que tratou com carinho um ofensor. Fiquem em pé aquele que cuidou dos seus lábios para não falar maledicência para ninguém. Fiquem em pé para alguém que fez algo generoso demais essa semana. Fiquem em pé. Pois bem, todas essas coisas que você fez de bem, diante das narinas de Deus, sabe o que são? Fedor, fétido. Então a gente não tem saída, irmãos. Estamos todos no mesmo barco. Quem somos nós para selecionar quem pode ou quem não pode entrar nessa comunidade? Quem somos nós para dizer quem pode ou quem não pode ser batizado nessa comunidade? Há um tempo atrás eu ouvi, muito obrigado, Ebim. Há um tempo atrás eu ouvi uma conversa numa comunidade onde as pessoas diziam assim: naquela comunidade fulano de tal, batiza muito fácil. Irmãos, como é que é o processo de batismo? Como é que é o processo para batizar uma pessoa? Bom, a Bíblia fala, o Felipe estava andando, foi transferido para um determinado lugar. O etíope vinha na carruagem do faraó. E ele vinha naquela carruagem lendo Isaías, capítulo de número 61. E ele pergunta então para o Felipe: Felipe, o que diz aqui nessa escritura? Então o Felipe começa a dizer isso, aquilo outro. Olha que legal. Chega um momento, chega uma situação, que o etíope olha para o Felipe e fala: tem água aqui, o que me impede de ser batizado? Tem água aqui, o que me impede de ser batizado? Aí o Felipe olha para ele e diz assim: primeiro você tem que fazer o curso de novos membros na igreja. Depois você tem que ser um dizimista fiel na comunidade. Depois você precisa parar de fazer sexo antes do casamento. Depois você precisa aprender a respeitar os mais velhos. Depois você siga todo o código ético e moral de uma comunidade local. Depois você paga todas as suas contas e todos os seus devedores. Felipe fala isso? Irmãos, Felipe olha e diz assim: é lícito, é permitido, se você crê de todo coração. Irmãos, ninguém está pronto. Ninguém está pronto. Não é o meu papel dizer quem pode e quem não pode. É o meu papel dizer quem quer e quem não quer. Porque quem quer de todo o coração vai fazer o esforço total e completo para parar de transar antes do casamento, para se libertar dos vícios, para pagar todos os seus débitos. Quem crê de todo o coração vai se esforçar, mas não é o meu papel colocar um monte de norma para dizer quem é essa pessoa, se ela é bem-vinda ou não numa comunidade. A alma não tem cheiro, porque se tivesse nós não conseguiríamos estar aqui essa noite. Nosso papel, irmãos, como comunidade é abraçar as pessoas, das mais dignas às mais indignas do momento social, das mais cheirosas às mais fedidas. O nosso papel é abraçar as pessoas dos caráteres melhores e dos piores caráteres,
O nosso papel não é julgar, o nosso papel não é selecionar. Nós não somos uma empresa cooperativa que seleciona grãos. Nós somos uma comunidade terapêutica que abraça pecadores. Um dia eu fui abraçado pela graça e hoje eu quero abraçar você. Eu quero dizer para você que é bem-vindo. Não vá embora desse lugar, não saia dessa igreja, não se sinta constrangido por causa do seu pecado, porque eu tenho um também, todos têm. Aliás, fui bem generoso, não, bem econômico. Eu tenho vários deles também, então vamos andar juntos. Porque todos nós, a única coisa que a gente precisa fazer é crer de todo coração. Crer de todo coração. É só isso que você precisa essa noite, para encontrar em Jesus a sua salvação. Por quê? Porque, pensa comigo, irmãos, eu vou tirar o chapéu agora porque está balançando demais. Não tenho dom para ser empreiteiro. Deixa eu explicar para você. Suponhamos que você vá no hospital. E você chega no hospital, e quando você entra, fica lá na sala de espera. E passa 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, no SUS você fica bastante tempo, e aí você vai, e no plano particular também está muito diferente, você também está esperando, e aí enfim chamou para o doutor. Aí chega na frente do doutor, e o doutor olha para você, e fica olhando com aquela cara assim: o que será que esse cara tem? E ele não pergunta nada para você, ele fica assim: o que será que esse cara tem? Aí de repente ele solta uma. Ele fala: o que te trouxe aqui? Aí você fala: doutor, o que me trouxe aqui é que está doendo. Não. Aqui não pode falar de dor. O doutor fala para você: mas peraí, doutor, eu vim aqui por causa de uma dor. Não, aqui não pode. Não, mas eu estou com a não fala nada, aqui não pode falar. Porque se você falar, as pessoas não vão acreditar mais em você. Não, mas doutor, é que assim, começou a semana passada, por favor, não fala de enfermidade nesse lugar. Aqui é proibido falar de enfermidade. Mas você não é doutor? Sim, sou doutor. Mas eu estou com uma dor. Não fala da dor. O que você acharia de um médico como esse? Doido. Mas é o que a igreja é, irmãos. É o hospital que a gente não pode falar da dor. É um hospital que a gente não pode dizer onde machuca. Porque se a gente falar, as pessoas vão condenar. Se a gente dizer, as pessoas vão nos desmoralizar. Se a gente contar, elas vão fofocar da nossa vida e dizer: você viu fulano? É um hospital que a gente não pode falar da dor. Isso machuca, isso fere o propósito de ser igreja, uma comunidade que abraça. Todos nós precisávamos entender que a igreja é, de fato, um hospital. A igreja é um hospital. Só tem enfermo aqui, irmãos. Tem enfermo pregando, tem enfermo sentado, tem enfermo tocando, tem enfermo cantando, tem enfermo em todo quanto é lugar. Tem enfermos. E não tente achar que você está são, porque na verdade você está apenas sob tratamento. Está sendo cuidado por Jesus. A igreja é um lugar que eu posso falar da minha dor. Irmãos, no retiro nós temos uma experiência maravilhosa de poder falar da nossa dor. E lá a gente faz um pacto de que a gente não pode sair e não podemos usar a dor da pessoa em nenhum momento contra ela. E esse pacto é levado a sério porque nós fazemos uma oração e pedimos para que as pessoas estejam comprometidas com isso, debaixo de um jugo de Deus, caso descumpram o seu sigilo. Mas por que tem que ser assim lá, irmãos? Por que não pode ser assim aqui, queridos? Por que você não pode falar que você está com um problema no casamento? Para que ficar vivendo de máscara? Por que você não pode falar que você tem um problema sério com pornografia, está se entregando a isso, está acabando com a sua saúde, está acabando com o seu emocional, está acabando com o seu casamento? Por que você não pode falar isso para ninguém? Por que você não pode falar que quando vem dinheiro na sua mão, a primeira coisa que você pensa é desviar, a segunda é pagar as contas? Por que você não pode contar das dores? Por que a gente fala que é um hospital, mas a gente não pode dizer? Porque a gente vai ter que lidar com o julgamento, a gente vai ter que lidar com o dedo apontado, a gente vai ter que lidar com a vida. Porque a igreja, quando ela é no hospital, ela acaba se tornando um teatro, onde a gente faz o nosso papel. E agora eu queria fazer uma pergunta para você. Assassinos, idólatras, prostitutas, mentirosos, invejosos, maledicentes, blasfemos, fofoqueiros, mal pagadores, pensamentos maliciosos, brincadeira maliciosa, palavrão. Se eu falasse para essas pessoas, ou dessa lista de pecados, falar para se retirar, quem ficaria? Se você ficasse, eu chamaria você a um grupo muito especial que a Bíblia chama de hipócrita.
São pessoas que não reconhecem o seu próprio erro e vivem atacando e apontando para os demais. Isso é verdade. E quanto mais a gente se desvia do propósito de Deus, mais a gente veste uma máscara e mais a gente teatraliza diante do Senhor. Está na hora de você abrir seu coração, porque todos nós estamos em obras. E quando você contar algo para alguém, aquela pessoa vai dizer para você: você também? Porque eu também já sofri isso. Quando você abrir seu coração para aquela pessoa que é seu líder, que é uma pessoa que você considera, quando você disser para ela, ela vai dizer: você também? Porque eu também já passei por isso. E você vai ver quanta poeira tem nesse lugar, quanto martelo batendo, quanto serrote, quanto barulho de obras tem nesse lugar, porque cada um de vocês que estão aqui, a começar por mim nesse lugar, estamos de fato em obras. E o que nós vamos fazer com isso? Como resolver essa tensão, irmãos? Como resolver essa tendência de sermos julgadores, condenadores e dizer quais pessoas são bem-vindas ou quais não são bem-vindas na nossa comunidade? Como é que a gente vai resolver esse problema? Como? Bom, o apóstolo Paulo traz uma palavra para nós para resolver esse problema. Primeiro ele diz para nós que nós estamos numa obra que ainda não terminou. Estamos numa obra que ainda não terminou. Olha lá o que diz o texto. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz assim: tendo por certo isso, irmãos, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que tenho de todos vós, que entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que o amor de vocês cresça mais e mais em ciência, em todo conhecimento, para que vocês aprovem as coisas excelentes, para que sejam sinceros e sem escândalo até o dia de Cristo. Então o que eu queria dizer para você essa noite, em primeiro lugar, como resolver esse conflito, sendo que a gente faz obra bonita e é trapo de imundícia, sendo que a gente é pecador e mesmo assim é aceito. Como resolver esse problema? Como resolver essa tensão que a gente vive? É uma crise, irmãos, é uma crise. Como resolver isso? A resposta está no primeiro versículo: aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la. Ou seja, você está de fato numa obra em andamento. Essa obra que Deus começou na sua vida ainda não terminou. É por isso que você ainda tem que lidar com a mentira. É por isso que os vícios ainda rondam a sua vida. É por isso que os pensamentos te traem. É por isso que os seus pés se apressam para a maldade. É porque você está em obras. E quando estamos em obras, essa obra não terminou. Porque sabe quando ela vai terminar? Sabe quando essa obra vai terminar? Sabe quando você estiver perfeito, quando não tiver mais problema na sua vida, quando não tiver mais pecado te rondando, quando não tiver mais assédio perto de você, quando tiver mais tentação perto de você? Sabe quando vai ser esse dia? Que você vai ser totalmente livre disso, sabe? Que dia? Bom, o texto responde lá. Versículo final: que o vosso amor cresça mais e mais em ciência, em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo, até o dia de Cristo. Lá em cima, até o dia de Cristo. Ou seja, ele fecha dizendo: não há possibilidade de sermos perfeitos, não há possibilidade de sermos totalmente santos, não existe condições de você bater no peito e dizer que você está pronto, porque você está em obras. Marido, você está em obras, por isso tolere também a sua esposa. Esposa, você está em obras, por isso tolere também o seu marido. Filhos, os seus pais estão em obras, todos nós estamos em obras. Tolerem esse pastor, porque eu também estou em obras. Porque se a gente pudesse colocar uma placa hoje em nós, seria a seguinte: desculpe o transtorno, mas eu estou em obras. Porque gente em obra dá transtorno, não dá não? Lembra da reforma que fez a sua casa? Lembra o transtorno que deu? Primeira coisa que a gente faz quando está em obra é colocar uma plaquinha dizendo: desculpe, mas eu quero dizer isso para você, desculpe, estamos em obras, para melhor atendê-lo. Mas eu queria dizer para você como pastor essa noite aqui: me perdoa, porque eu estou em obras. Me perdoa, porque eu estou em obras. Eu quero pedir para você mais uma vez: me perdoa, porque eu estou em obras. E eu queria que você fizesse isso para alguma pessoa. Eu queria que você fizesse isso para alguém que você julga, que você aponta o dedo e que você não tolera, dizendo: ele também está em obras, ela também está em obras. Eu queria que você entendesse isso das pessoas que estão perto de você. Eu estou dizendo para você: acalma seu coração, você está em obras também. Fique tranquilo, vai dar tudo certo. Todos nós estamos em obras, por isso que a igreja pode ser um hospital, porque ninguém está pronto. Mário Sérgio Cortella tem um livro que chama
não nascemos prontos, e é verdade. A gente não nasce pronto, ninguém está pronto. Quanto mais diante da santidade de Deus, quem é que poderia ter essa ideia? Quem é que está pronto? Mas irmãos, embora ninguém esteja pronto, nós estamos num lugar na presença de Deus. E esse lugar é maravilhoso e eu queria convidar você para entrar lá. No círculo da graça. Esse é o lugar que você precisa entrar, no círculo da graça. Nesse círculo tem uma pessoa no centro dela, e essa pessoa se chama Jesus. Como é que entende, como é que funciona a graça? Agora eu vou provocar a sua mentalidade tradicional. Desculpe, mas agora eu vou acertar em cheio a sua religiosidade. Desculpe, mas agora a gente vai ter que ser forte e violento com essa tradição miserável de um ritualismo evangélico que você tem. Vamos trabalhar a graça, que é o conceito mais absurdo do mundo. Nenhuma religião consegue entender a graça. Porque a parábola da vinha, Mateus capítulo 20, Jesus conta o seguinte para os seus discípulos, falando sobre a graça de Deus. Um certo trabalhador chamou alguns trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Ele saiu cedo, na primeira hora do dia, olhou os trabalhadores na praça e chamou alguns deles dizendo: venham trabalhar na minha vinha que eu vou pagar o que é justo. E o que é justo? Uma diária. Se chama denário. Na Bíblia, denário é o preço de uma diária. Hoje 180, 150, 120 reais, não sei. Um denário. O trabalhador, o dono da vinha leva os trabalhadores e volta. Quando ele chega na praça, 9 horas da manhã, tem mais trabalhador. Ele fala: vamos trabalhar na vinha que eu vou pagar para vocês o que é justo. Os trabalhadores das 9 horas foram para a vinha. E o proprietário voltou, meio-dia e 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Vocês estão parados na praça? Faz o seguinte, vem trabalhar na vinha que eu vou dar para vocês o que é justo. E lá foi todo mundo para a vinha. Final da tarde, o dono da vinha está voltando. 5 horas da tarde, o expediente acaba às 6. Ele passa na praça, olha os trabalhadores parados, gente que não pegou o dia todo o serviço. Gente que ficou na dor da praça esperando alguém chamar. Se você já ficou no ponto de chapa, se você já esperou alguém chamar você para uma porta de emprego, você sabe o drama do que é ficar na praça esperando alguém te chamar. 5 horas da tarde, esses homens não tinham recebido nada. O dono da vinha olha para eles e diz: estão sem trabalho? Sim, senhor. Vem trabalhar na vinha que eu vou pagar para vocês o que é justo. Tinha gente das 6 da manhã até as 5 da tarde. Quando ele vai fazer o acerto, ele chama primeiro os das 5 horas da tarde. E dá para eles quanto? 1 denário. Trabalharam às 5 horas da tarde até às 6, 1 denário. Aí os outros começaram: uhul! Cara, 1 denário por hora? Estamos feito. Imagina só a gente que começou às 6 horas da manhã, lascamos nesse sol brabo. E o que acontece com a gente? A gente vai ganhar demais. Chamou os das 3 da tarde 1 denário, meio-dia 1 denário, 9 da manhã 1 denário, 6 da manhã 1 denário. E os caras se rebelaram contra ele, dizendo: isso é injusto. E o dono da vinha disse: por um acaso, seria injusto, sendo que eu combinei para vocês pagar aquilo que vocês mereceriam? Cada um recebeu a oportunidade da graça. Teve gente que não precisou passar pela dor da espera da praça e recebeu o trabalho na primeira hora, e não aprendeu a não ser grato por causa disso, porque olhou os trabalhadores da última hora. Tem muita gente aqui na nossa comunidade que às vezes são os trabalhadores da primeira hora, foram chamados quando crianças, tiveram a oportunidade quando eram bebês, nunca fizeram algo que o mundão chamou a fazer. São os trabalhadores da vinha que o pai chamou e disse: vem para a minha vinha. Não ficaram na praça, não ficaram esperando o chamado, não ficaram naquele lugar na incerteza se vão, se não vão, estavam na vinha. E olham para os trabalhadores da última hora, gente que foi chamada agora, gente que viveu os piores pesadelos da vida, gente que ficou na praça, gente que se drogou, se prostituiu, se perdeu, enganou, perdeu família, e que quando chega na vinha, aponta o dedo dizendo: você não merece. Que tipo de cristianismo é esse, irmãos? Nós fomos chamados na primeira hora, nós não ficamos na praça, e a gente tem que ser grato por causa disso. Tem trabalhadores da última hora aqui, sejam bem-vindos, porque a graça te chamou agora, e Deus vai te recompensar não de acordo com as obras de justiça, mas pela graça dele sobre a sua vida. Por isso, o nosso papel é tirar o conceito de privilégio eclesiástico, privilégio cristão. É porque eu estou nessa igreja há 10 anos.
porque eu estou na igreja há 5 anos. Porque eu estou nesse negócio há não sei quantos anos. Porque eu sou fundador. Porque eu sou... Irmãos, e daí? Você é trabalhador da primeira hora? Seja louvado Deus por causa disso. Mas se você é o trabalhador da última hora, você também tem espaço nesse lugar que é a graça de Deus. No reino de Deus não tem mentalidade de privilégio. Eu só estou aqui em cima porque Deus me chamou para ser o líder espiritual. Mas eu não tenho diante da graça mentalidade de privilégio. Irmãos, rico não tem privilégio nesse lugar. Mas pobre também não tem. É porque é pobre, tem que atender. Não, porque é rico, tem que aprender. Não existe mentalidade de privilégio. Criança não tem privilégio, como também idosos não têm privilégio. Porque todos são trabalhadores da vinha. Todos estão recebendo a justa medida da graça. E a gente precisa aprender a trabalhar com isso, irmãos. Por favor, não sejam interesseiros. Não olhe para uma pessoa de um bom status social entrando por essa porta e dizendo: que bom, fulano, dá um abraço aqui. E uma pessoa que não tem condição, você dizer: afastar dela. Abrace todo mundo, por favor, me ajude a ser pastor dessa cidade, onde as pessoas se sintam abraçadas e amadas, não pela roupa que elas vestem, não pela viagem que ela faz, nem pelas postagens do Facebook, mas que elas sejam amadas por serem filhos de Deus, cheirando ou não cheirando mal. Gente que usa perfume importado, gente que vem cheirando crack. Irmãos, me ajude a abraçar gente nesse lugar. Todos estamos em obras, porque se a sua alma tivesse cheiro, todo mundo se afastaria de você também. Eu ficaria lá na porta: meu irmão, paz do Senhor, pastor do céu. Que é isso, irmão? No reino não existe mentalidade de privilégio. Todos somos trabalhadores da vinha. Deus nos chamou. Para alguns vocês não precisaram esperar na praça. Louve a Deus por causa disso. Mas para você que ficou na praça há tanto tempo, Deus também vai te recompensar na justa medida. Deixa eu mostrar um gráfico aqui para você que é interessante. A parte preta desse círculo é a perdição. Gente que está perdida. Só para você ter uma ideia da mentalidade que a gente tem, de gente melhor e gente pior na igreja. Gente que está perdida, por exemplo. Vamos lá. Primeira pessoa que está perdida, ela está bem distante da graça. Ela está bem distante da graça. Ela está perdida ou está salva? Pode falar. Perdida, certo? Porque assim, irmãos, se você está na graça, você está salvo. Não é estar na igreja, você tem que estar na graça de Jesus. Ali é a salvação, tá? Então, gente que está fora da graça, não tem o que ver, está perdido, pronto. A Bíblia fala isso e não tem como ficar negociando. Aí tem uma pessoa que está um pouquinho mais perto. Ela está mais perto da graça. Ela não está fazendo aquela coisa absurda lá atrás, lá, sabe? Aquelas doideiras, aquela bagunceira. Ela já começou a entender. Ela falou assim: não, eu quero estar lá um dia, eu quero melhorar a minha vida. Essa pessoa está salva ou está perdida? Está perdida. Aí tem uma pessoa que está bem pertinho da graça, mas sabe, um passinho? Ela vem na terça da esperança, ela já começou a ouvir a palavra de Deus, mas ainda não conseguiu se render a esse Jesus maravilhoso. Ela ainda está vivendo esse drama. Ela está bem próxima. Essa pessoa está perdida ou está salva? Perdida. Então não existe gente que está mais perto ou gente que está mais longe. Quem está fora da graça está perdido. E o inverso também é verdade. Quero mostrar um gráfico para você agora. Quem está dentro da graça, mas bem distante do centro, gente que está vivendo assim aquela sensibilidade com Jesus, aquela intimidade com Jesus, aquela vida, sabe, vibrante com Jesus. Essa pessoa que está bem distante, mas não está vivendo toda essa intensidade, essa sensibilidade, ela está perdida ou está salva? Está salva. Mas tem gente que está um pouquinho mais próximo, o cara já está jejuando, já está orando, é uma pessoa que já está num nível espiritual de maior sensibilidade. Essa pessoa está perdida ou está salva? E aí? Tem gente que já está no ministério, tem gente que está se consagrando, tem gente que está abençoando a vida de outras pessoas, tem gente que está sendo útil no reino, tem gente que está se entregando ao evangelho, fazendo, morrendo por Cristo, dando o seu pescoço a degola na China. Essas pessoas estão perdidas ou estão salvas? Você entendeu, meu irmão? Isso é graça. Uma vez que você entrou nela, você não tem privilégio por estar mais perto, mais longe. Todos nós estamos dentro da graça. O meu papel é buscar o alvo, que é Cristo Jesus, porque o apóstolo Paulo disse: eu não julgo ter alcançado, Filipenses capítulo 3, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Eu sigo olhando para Jesus, eu estou dentro da graça. Eu não julgo que eu sou o melhor, mas eu estou dentro da graça. Irmãos, eu posso dizer para você: eu não julgo que eu sou o melhor, mas eu estou dentro da graça. A minha família não é a melhor, mas a minha família está dentro da graça. Você não é o melhor, mas eu quero profetizar que você já está dentro da graça. E a graça está trabalhando em você, porque você está numa obra que não acabou, está só começando. Só começando. É por isso que a igreja deve encontrar
com os perdidos na mesma proporção que ela está perdida. Porque sem Deus e sem Cristo todos nós estamos numa condição lamentável. O apóstolo Paulo disse em Romanos 7:24: miserável homem que sou. Se o Paulo disse isso, irmãos, o pastor Denis pode dizer outras coisas e você pode dizer muito mais. Então nós não temos mentalidade de alguém estar melhor ou alguém estar pior, porque nós entendemos que no reino de Deus o que opera em nós e entre nós é a graça de Jesus. E o seu papel e o meu papel não é ver quem é fruto e quem é fruto podre, fruto bom ou fruto podre, ver quem é joio e quem é trigo. O seu papel, se você está dentro da graça, é chamar o maior número de pessoas possível para dizer: vem participar disso comigo, vem viver isso comigo, porque eu quero viver isso com você. Mas, em segundo lugar, nós estamos numa obra que ainda não terminou, mas nós estamos numa obra que já começou. Está vendo? Você está numa obra que ainda não terminou, por isso essa dificuldade na vida. Mas eu quero dar uma boa notícia para você: você está numa obra que já começou. Porque a Bíblia fala: aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até cada dia. Não é uma obra paralisada, não é uma obra estancada, é uma obra em andamento. Ou seja, já começou um operar de Deus na sua vida. Tá bom que o palavrão ainda visita a sua boca, mas você já está começando a pensar: opa, eu não posso dizer isso para o meu filho, eu não posso fazer essa palavra para minha patroa lá em casa, eu não posso dizer isso, eu não posso soltar essa palavra de maledicência, eu não posso fofocar da vida da minha irmã, até que você vai e fala: opa, eu preciso corrigir isso, porque você está numa obra em andamento, ainda que ela não terminou, ela já começou, irmãos, ela já começou. E quando começa uma obra, você sabe o que acontece, você para ela. Irmão, só se acabar o dinheiro e acabar feio, porque a gente vai fazer de tudo para terminar. Eu converso com alguns irmãos que estão no financiamento da casa própria, e eu vejo o drama deles de estar com a casa pela metade, dizendo: Senhor, eu preciso acabar essa casa, eu preciso terminar o acabamento dela, me dá graça, Senhor Jesus, não, mais dinheiro, mais financiamento, mais crédito, porque quando começa uma obra, a gente não quer voltar para trás. Imagina só, que você começou uma reforma na sua casa, tá lá, estava aquela cozinha lá atrás, Eternite, não estava rolando muito legal. Aí você falou: quer saber de uma coisa? Eu vou fazer agora uma churrasqueira, uma mesa, cobrir, fazer a forração. E começou a obra na sua casa. Chegou lá o pedreiro e começou a bater, pá, 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 na parede. Falou: calma aí. O que você está fazendo? Eu estou quebrando essa parede, porque senão a gente não consegue fazer a viga que vai sustentar o novo forro. Não, faz a obra, mas não mexe nessa parede não, porque, rapaz, fica martelando aqui em casa, que eu não gosto que martela em casa. Peraí. Aí o camarada fala: então tá bom, o que eu faço aqui, né? Aí ele pega o serrote e começa a fazer. Pera, o que você está fazendo aí? Não, eu tô cortando. Mas rapaz, sujeira que está fazendo no chão, não dá para fazer reforma com essa sujeira toda. Não sei o que eu vou fazer agora. Aí ele pega a carriola, e acabou de dar uma chuva de verão. Aí está com a carriola cheia de terra para fazer o aterramento lá do lugar. Aí ele deixa no teu piso novinho aquelas marcas. Aí você chega e dá uma olhada no piso e fala: Jesus amado. Você chega lá para o cara e fala: pode parar com reforma, eu não aguento reforma, pode parar, deixa do jeito que está, a gente vai continuar vivendo com a casa assim, com a telinha Eternite, que dá tudo certo, que eu não quero reforma. É isso que a gente faz, gente? Não. Vai sujar, vai ter martelada, vai fazer poeira, vai derrubar a parede, vai destruir alicerce, mas você sabe que vai levantar algo novo, você sabe que vai vir algo melhor, você sabe que tem coisa boa preparada, você antevê o projeto, você enxerga como vai ficar a sua cozinha. É a mesma coisa na sua vida, você está em obras, você não está num projeto que já acabou, mas ele está em andamento. Não retroceda, não pare, não desista. Não desista, não desanime, não volte atrás porque vem uma martelada no seu coração. Não pare de caminhar porque simplesmente uma viga se rompeu. Não caia na tentação de terminar a sua vida antes de que essas paredes sejam reconstruídas. Olhe para o futuro, você está em obras, a obra já começou. E não é porque tem martelada, não é porque tem poeira, não é porque tem dificuldade que você vai voltar atrás, porque essa obra tem que continuar, amém? Tem que continuar, meu irmão. Tem que continuar, minha irmã. E o que eu preciso entender de tudo isso é o que o Lutero certamente disse: eu não sou quem eu deveria ser, mas pela graça de Deus não sou mais quem eu era antes. É isso, estar em obras, irmãos. Eu quero dizer para você que você não é o que você deveria ser, tá? Fica tranquilo com isso.
Essa é uma informação importante para você. Você não é quem você deveria ser. Não é. Mas se você está na graça, você já não é mais quem era antes. Você dá sinal de recuperação. Você dá sinal de que você começa a levantar um novo alicerce. Uma nova edificação está vindo adiante. E eu quero crer que essa noite você está em obras. Numa obra que já começou e numa obra que ainda não terminou. Você está nesse processo, nesse intervalo, nesse ínterim, onde Deus está trabalhando na sua vida. Não desanime, não pare, mas também não julgue. Não se oponha às outras pessoas. Não use um caráter condenatório religioso, porque todos são bem-vindos nesse lugar. Todos, todos, todos. O pecado o Senhor vai tratar. A desordem Deus vai tratar. Os confrontos virão desse púlpito. Os confrontos virão da nossa vida. Mas todos são bem-vindos nesse lugar. Não saia. Não pare. Porque alguém apontou o dedo. Alguém disse para você que você é indigno de estar aqui. Não acredite nisso. Porque todos nós somos indignos de estar aqui. Mas a graça de Deus nos chamou para esse lugar. E é por isso que aqui nós estamos. Quero fazer uma pergunta para você. Como é que você entrou aqui nessa noite? Você que se sentiu condenado? Você que se sentiu indigno? Você que entrou pela primeira vez numa igreja evangélica e não sabia o que isso significava? Você sempre viu crentes como gente julgadora, gente condenadora, gente de dedo apontado, gente posando de santarrão, mas na verdade fazendo um monte de barbaridade no mundo. Como é que você entrou aqui essa noite? Você que entrou hoje pela primeira vez ou você que tem entrado dia após dia aqui, como é que você entrou no seu coração? Sentimento de indignidade, que você não merece estar aqui? Essa palavra é para você. Você está em obras. Esse é o seu lugar. E você que entrou aqui essa noite, cheio de não me toque, cheio de hipocrisia, cheio de um perfil de santidade, que você sabe que não se sustenta quando você olha para o espelho. Você que entrou aqui com esse perfil de ser o trabalhador da primeira hora, julgando que você merece mais que os trabalhadores da última hora. Você que entrou com essa sensação de ser um fariseu, eu queria dizer para você que esse lugar também é para você. Porque você também precisa de cura. Você também precisa de tratamento. Você também precisa da graça de Deus sobre a sua vida. É isso. Lugar para todos nós. Então eu gostaria que essa série de mensagens fosse para nós aquilo que a gente entende como um processo de Deus na nossa vida. E segundo livro de Coríntios, carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Senhor, como pelo Espírito do Senhor. Como é que você está trabalhando na igreja? O que Deus está fazendo em você? De glória em glória. Repita comigo assim: de glória em glória. Ou seja, você está entrando aqui domingo após domingo, de glória em glória, segunda após segunda, de glória em glória, de terça após terça. Você está num processo de crescimento em Cristo. Obra é assim, ela faz uma tragédia, faz uma poeira, mas no final a gente olha e fala assim: valeu a pena, valeu a pena. Por isso eu queria dizer para você essa noite aqui, em nome de Jesus, Deus está trabalhando em nós, em mim como pastor, em você como membro, em você como visitante, em você que está na graça. Deus está trabalhando em nós. Por isso, se tínhamos a tendência ao farisaísmo, a hipocrisia, que hoje isso sirva para nós como antibiótico, para combater esse vírus pernicioso contra a sua vida e a minha vida. E se a gente tem a condição de experimentar a graça de Deus, entender que todos são bem-vindos, que essa palavra seja para nós como uma vitamina, para fortalecer a nossa caminhada e entender que sim, quem entrar por essa porta será bem acolhido e bem amado. Não importa a condição que ele esteja, será bem acolhido e bem amado. E eu conto com você nisso, meu irmão, minha irmã. Eu conto com você, porque a igreja não é somente o que o pastor fala que ela é. A igreja é aquilo que ela demonstra ser. E você é a face da igreja em Sertanópolis. Onde você irá? Em quais lugares você estará, onde você pode manifestar isso? Eu estou em obras. Eu convido você a pegar o seu capacetinho, a pegar o seu óculos de proteção, porque vem chumbo grosso por aí. Vem mais
martelada na parede, vem talhadeira, vem furadeira, vem britadeira, vem tudo que é eira para sua... Vem coisa pesada aí, mas pega o capacete, põe o óculos, se protege e diga: Senhor, eu estou aqui para que o Senhor faça uma obra em mim. Pare de falar que Deus tem que fazer uma obra no seu marido. Pare de dizer que Deus tem que fazer uma obra no seu patrão. Pare de falar que Deus tem que fazer uma obra no seu pai. Pare de falar que Deus tem que fazer uma obra no seu cunhado. Deus tem que fazer uma obra em você. E diga: Senhor, eu estou preparado. Faça uma obra em mim. Em mim. Em mim, porque sou eu o alvo da sua graça, e sou eu quem quer experimentar esse seu poder em minha vida. Deus em nós, Deus em nós. Por isso eu queria convidar a nossa equipe de louvor que vinha aqui à frente, e eu quero mostrar para vocês uma coisa das mais maravilhosas. Nós chamamos isso aqui de ceia do Senhor. Irmãos, onde a ceia está? Está sobre o quê? O quê? Mesa. E o que é mesa? Bom, deixa eu só fazer uma pergunta assim. Atenir, quando você chega lá na sua casa, na hora do almoço, tal, está com uma fome grande, depois de um dia de serviço, aí você chega lá e a Luciana fritou um bife, né, para você. E esse bife está lá só para você, e senta todo mundo na mesa. E aí ela frita um ovinho para cada filho e para ela. Mas para a Tenir ela frita um bife. É assim que funciona lá na sua casa? Não. O que todo mundo come lá? Não precisa falar o que todo mundo gosta de mistura, né? Mas quando acontece assim, quando tem um tipo de carne, o que acontece? Divide. Todo mundo come. Porque quando a gente está na mesa, o que a gente é? É igual. Lá não tem pai, não tem mãe, não tem filho. Lá todo mundo come a mesma mistura. Lá todo mundo toma do mesmo alimento. Porque quando a gente está na mesa, a gente se torna igual. Eu não olho para o Heitor e falo: tira a mão do meu bife aí, cara. Esse bife é do papaizão aqui. Eu não olho para ninguém e falo: tira a mão da lasanha. A lasanha é só para o papai. Eu não faço isso. O bife é nosso, a lasanha é nossa, porque nós somos uma família. Irmãos, eu quero convidar você essa noite a estar nesse lugar. E aqui não tem maior, não tem menor, não tem rico, não tem pobre, não tem homem, não tem mulher, não tem criança, não tem adulto. Aqui não tem pastor, não tem presbítero, aqui não tem diácono, não tem líder. Aqui só tem gente em obras. E eu quero convidar você hoje a participar dessa mesa em obras. Infelizmente, a nossa tradição cristã, reformada, diz que só pode participar dessa mesa aqueles que são batizados em igreja evangélica. Nós mantemos isso. Nós mantemos. Infelizmente eu digo, aperta o meu coração dizer isso. Talvez não seja algo que eu concorde, mas é algo que eu pratico, porque faz parte da nossa participação, da nossa denominação. Eu queria que você essa noite, que não vai participar da mesa porque você não é batizado, não faz parte do corpo de Cristo, que você pensasse o mais rápido possível em resolver essa situação e dizer para o seu coração: tem água aqui, o que me impede de ser batizado? E poder participar dessa mesa onde não tem gente maior, não tem gente menor. Eu quero convidar você hoje, você que é membro dessa igreja, você que é batizado numa igreja evangélica, você que professou Jesus como Senhor e Salvador, você que está dentro dessa graça, não importa se está mais próximo da borda ou mais perto do centro, se você está nessa graça, você é convidado a participar da ceia do Senhor. Se você tem o seu filho, a sua filha batizado na igreja, você vai ministrar, porque eles também já entraram nesse círculo, porque a família está santificada pela graça de Deus. Nós vamos ministrar isso que Deus fez, que Jesus fez, na noite que foi traído. Tendo dado graças, ele partiu o pão e deu a cada um aos seus discípulos, dizendo: esse é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos. E depois de terem ceado, Jesus tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, bebam dele todos e façam isso em memória de mim. Todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, anunciai a minha morte e ressurreição até que o Senhor venha. Você é convidado para estar nesse lugar especial, onde a gente fica igual, onde todo mundo, embora fedido, embora pecador, todos nós somos chamados pela graça de Jesus e permitimos que Ele trabalhe em nós. Quando você tomar desse pãozinho aqui, quando você beber desse cálice, você diga: Senhor, eu sei que ainda não estou pronto, mas faz uma obra em mim, faz uma obra em mim, faz uma obra em mim. Faça isso essa noite em nome de Jesus. Se coloque em pé, nós vamos orar, convidar nossos presbíteros que estejam aqui à frente.
Senhor, nós vamos participar do pão e do cálice. Senhor Jesus, que o nosso coração tenha essa certeza e essa segurança de que de fato nós somos do Senhor e a Tua graça nos alcançou. Dizer, ó Deus, que nós não estamos prontos e não somos perfeitos. Temos aqui trabalhadores da primeira hora e trabalhadores que acabaram de ser chamados para a obra, para a vinha. E Senhor, eles vão tomar da mesa com a gente. E todos nós somos iguais. Por isso, Pai, tira da nossa mentalidade a mentalidade de privilégio e cria em nosso coração a mentalidade da graça. E que a gente acolha as pessoas nesse lugar. Que a gente ama as pessoas nesse lugar. Porque na verdade todos nós precisamos disso e todos nós somos cidadãos do reino em obras. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós cantamos essa canção, nós vamos realizar a ceia do Senhor. E eu quero convidar você, nós vamos fazer a saída do corredor vindo para cá e retornando pela parede. Vindo por aqui e retornando pela parede, para facilitar o fluxo que não é fácil aqui dentro. Teremos duas equipes aqui, 2 presbíteros aqui e 2 no meio para trás. E nós vamos participar da ceia do Senhor nesse momento. Eu quero convidar você a fazer isso com o maior desejo no seu coração, porque você está na mesa do Senhor. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, da cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou
palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo e o quebrantado por seu amor. Se eu sofrer participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor mais uma vez pela cruz. Você pode dizer isso com a gente? Pela cruz foi isso que nos trouxe aqui. chamou, A sua graça, me atraiu, o seu amor. sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Senhor Jesus, nós agradecemos porque a tua cruz rompeu todos os padrões. A tua cruz, ó Deus, desfez a barreira de inimizade que estava entre nós e o Senhor. A tua cruz, ó Deus, agora não existe nem grego, nem judeu, nem ninguém merecedor mais ou menos. Todos nós somos filhos do Altíssimo mediante a graça de Jesus. Que o nosso coração se encha dessa alegria. Permitamos o Senhor trabalhar e sejamos abertos, ó Deus, ao operar do Senhor em nós, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos, uma boa semana e permita que Deus trabalhe em sua vida. Amém.